Olá, gente, aqui é Alfredo novamente. Dessa vez vamos falar dos hexagramas nucleares. Tema muito interessante. A gente fala com você sempre que o I Ching é uma viagem do tempo no espaço. O I Ching é a ciência do tempo no espaço. Todo tipo de tempo. O tempo todo, o tempo parte, o tempo que existe, o tempo que insiste, o tempo sequencial, o tempo divergente, o tempo civilizacional e também o tempo de uma vida individual. O I Ching contempla 3 movimentos. O permanente, o que não muda, o que transforma, o que se transforma, ou seja, aquilo que muda, e aquilo que mudou, aquilo que é um resultado daquela transformação. Então o I Ching contempla o passado, o presente e o futuro. Os hexagramas nucleares são uma forma de tempo dentro do I Ching que não é algo muito difundido. Eu acho que tem pouquíssima informação sobre o assunto, então eu achei conveniente fazer um vídeo sobre esse assunto especificamente, porque já estamos avançando bastante nos análises dos hexagramas principais e já está na hora. Eu já venho falando bastante dos hexagramas nucleares e a presença, praticamente a onipresença que eles têm dentro do I Ching, né? Vocês lembram? Eu vou mostrar para vocês o esquema anterior, né? Quando vimos a dupla, né, do hexagrama 15 e o hexagrama 16, né? A presença, por exemplo, aqui temos o hexagrama 16, né? A presença do hexagrama nuclear é onipresente literalmente, porque se bem se tomam só as linhas do meio para construir o hexagrama nuclear, de qualquer forma, ainda ficando fora a linha 1 e a linha 6, quando a gente vai ver qual é o hexagrama nuclear do complementar da linha 6, é o 39. E quando vai ver qual é o complementar do 51, que é o complementar da linha 1, né? Quando vai ver qual é o nuclear do complementar da linha 1, é o 39. Então o 39, o hexagrama 39, tem uma presença total no hexagrama 16. Assim como o 40 tem uma presença total no hexagrama 15, e em cada hexagrama se repete esse fenômeno, que a linha 1 e a linha 6, os complementares dessas linhas, são o mesmo hexagrama nuclear do hexagrama na sua totalidade. Então não podemos deixar de analisar, quando queremos entender uma situação, uma resposta do I Ching, não podemos deixar de analisar nunca os hexagramas nucleares. Às vezes eu sei que fica um pouco estranho, que eu posso demorar 2 dias, 3 dias para fazer uma interpretação que vocês me pedem, né? Mas realmente é muita informação que tem uma resposta do I Ching. E os hexagramas nucleares são parte disso e uma parte fundamental, né? Em Pinyin, né, na fonetização do mandarim para as linguagens alfabéticas, né, se diz Hu Gua. Hu Gua. Assim, ó. Hu Gua. Hu significa literalmente mútuo. A tradução mais direita, mais textual, seria mútuo. Mas também, como todos os caracteres chineses, admite várias outras traduções, como intercâmbio, né? Hexagrama de intercâmbio, hexagrama implícito, hexagrama subjacente, né? E daí surgem várias ideias, né, lógicas, por exemplo, a reciprocidade, porque para ser mútuo tem que ser recíproco, tem que ter 2, tem que ter autoridade, tem que ter alguém que se relaciona com alguém, né? Tem que ter 2 participando da situação, né?
está falando de uma situação de retroimplicância. Um hexagrama mútuo é um hexagrama retroimplicante. Há uma interação, está falando de um entrelaçamento em uma relação harmônica. Como todo no I Ching, se trata de relações entre Yin e Yang. Lembra que no final das contas, no núcleo mais nuclear do I Ching, o que vemos é a interação entre o Yin e o Yang. Né? Então, o hexagrama principal, eu falei com vocês várias vezes em vários vídeos, ele dá uma forma de diagnóstico geral. Você faz uma consulta e ele representa um contexto, sim, da situação. Em geral, se refere diretamente à situação pela qual você está consultando. Né? É uma espécie como de contexto temporal. Ele descreve um momento. E esse momento está relacionado com aquela consulta. Né? E esse momento é presente. Ou ele descreve o que há, ou ele descreve o que deveria haver. Em qualquer caso, está falando de uma situação presente. Nesses termos, está falando do que é, está falando do que há, e está falando do que está. Ou seja, está falando do que do assunto. Sim? Presta atenção a isso. Do que do assunto. As linhas mutáveis estão falando de uma posição dentro do assunto, estão falando de atitudes dentro do assunto, de atores involucrados, pode estar falando de outras pessoas envolvidas na mesma situação, pode estar falando de possibilidades diferentes, pode estar falando de atitudes diferentes que estamos tendo dentro de uma mesma situação. Então está falando do como. O hexagrama principal fala do que. As linhas mutáveis falam do como. O hexagrama nuclear, o hexagrama mútuo, ele fala do porquê e fala do para quê. Fala do porquê em tanto que fala de uma natureza que tem uma tendência. É uma natureza interior. Há algo que está no interior desse momento. É uma coisa mais nuclear. É uma coisa mais seminal, que está dentro da situação principal, dentro do hexagrama principal. Há uma tendência que responde a uma natureza. Ok? Uma natureza que é nuclear. Isso provoca um porquê. Essa natureza provoca uma tendência, e essa tendência é a que explica, a que responde à pergunta de porquê. Mas essa tendência também provoca um propósito, provoca uma direção. Ela implica uma direção, porque há uma tendência, toda tendência implica uma direção. E em tanto que implica uma direção, implica um propósito. Sim? Então, quando implica um propósito, está falando de um para quê. Então, no hexagrama principal temos o que é do presente, o como do presente, e no hexagrama mútuo, no hexagrama nuclear, temos o porquê e o para quê. Depois, no hexagrama complementar, se é que tem linhas mutáveis, né? Estamos vendo simplesmente uma perspectiva prognóstica se as coisas continuarem na mesma linha. Simples assim. É uma perspectiva prognóstica. É um probabilismo, é uma possibilidade se não mexer nada no meio, né? Naturalmente. Está falando de uma linearidade em função de um diagnóstico. Mexe o diagnóstico, logicamente que o resultado pode ser diferente. As mudanças acontecem a toda hora. Mas então, gente, basicamente, Hugua é a condensação do tempo no espaço. É a cristalização do tempo dentro do espaço. Eu vou corrigir esse aqui, vou colocar mais para cá para entrar tudo, que estava meio esquisito, né? É uma cristalização do tempo dentro do espaço. 6 linhas em movimento, se engaixam, se contraem, se condensam em 4 posições e depois se expandem a 6 posições. Então, há uma cristalização, há um engajamento,
há uma contração, sim? Essa contração pode ser concebida como a gravidez do espaço e a expansão como a nova vida, como o parir, como o parto de uma nova vida, um novo tempo, ok? Isso está relacionado. Vocês têm, se vocês têm a tradução de Richard Wilhelm do I Ching, vocês têm no meio, entre o primeiro livro com os hexagramas e o segundo livro com os hexagramas, vocês têm um livro que se chama As 10 Asas. Essas 10 asas foram escritas durante muito tempo por escolas, pelo próprio Confúcio e por escolas confucianas, ok? E tem muita informação sobre o I Ching nessas 10 asas, gente, vocês têm que estudar isso. Dentro dessas 10 asas tem a discussão dos trigramas. No capítulo 2 da discussão dos trigramas tem esse texto aqui, ó, que vocês podem ir e procurar no seu I Ching. Esse texto aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Quando os trigramas se interligam, isto é, quando estão em atividade, observa-se um duplo movimento. O primeiro é o movimento habitual, progressivo, no sentido dos ponteiros do relógio. Acumula e se expande com o decorrer do tempo e determina os acontecimentos que seguem rumo ao passado. Ao passado. O segundo movimento é o movimento oposto, retroativo, que se dobra e contrai no decurso do tempo. É através dele que as sementes do porvir vêm a tomar forma. A compreensão desse movimento possibilita o conhecimento do futuro. Isto pode ser expresso na seguinte imagem. Caso se compreenda como uma árvore está contida no interior de uma semente, se poderá também compreender o futuro desdobramento da semente em árvore. Esse princípio de movimento progressivo e movimento retrógrado é o próprio movimento do I Ching. O movimento progressivo vai de Tien hacia Kun, do céu hacia a terra, do tempo hacia o espaço, do masculino hacia o feminino, do criativo hacia o receptivo, é nessa direção. O outro movimento é reversivo, é regressivo, e vai de Kun, da terra, para Tien. Vai ao contrário, ok? É como se tivéssemos que visualizar uma cadeia parecida com a cadeia de ADN, só que uma dentro da outra. Não paralelas, vamos dizer, né? Uma dentro da outra. É como o fluxo e o refluxo do tempo no espaço. Uma imagem poderia ser as ondas no mar. A onda que vai avançando sobre a praia, ela já leva em si mesma a onda que vai voltar, embora elas sejam diferentes, se comportem diferentes e provoquem efeitos diferentes. Elas se complementam. Seria essa a situação. E a onda que vai, né, a onda que volta e se encontra com outra onda que vem, é a que provoca a própria onda. A onda é o evento. O evento que se forma entre uma massa de água que vai e uma massa de água que volta. Seria isso, né? Agora, a gente tem que ver isso. Nós ocidentais temos aquela coisa de polarizar, né? Causa e efeito temos que tentar não cair nessa trampa, nessa armadilha, porque confunde bastante, né? A gente tem que ver isso em forma simultânea. Não existe sequência entre o céu e a terra. Não existe sequência entre o hexagrama criativo e o receptivo. Não está esse texto. Se vocês procuram no segundo livro, vocês vão ver que não há uma sequência descrita no hexagrama 2 do I Ching, o hexagrama U receptivo. Não tem sequência, não está esse texto. É porque não há sequência entre o criativo e o receptivo. Eles se retroimplicam. Não há um sem o outro. Não poderiam existir um sem o outro,
temos que ver isso em forma simultânea. O hexagrama nuclear é ao mesmo tempo uma tendência natural e ao mesmo tempo é uma consequência natural. Ele comporta de alguma forma as duas opções, de causa e de efeito. Ele já está presente na situação, ele já está operando. Temos que ver essa situação do hexagrama nuclear já como ativo. Do mesmo jeito que na onda que vai, a onda que vem já está presente. Ou usa a semente na árvore e a árvore na semente. Ou a resistência da atmosfera a um objeto que se desplaça, a uma massa que se desplaça, um avião, um foguete, um míssil, existe uma resistência da atmosfera. Se os foguetes não contemplassem essa resistência, se desintegrariam pelo próprio calor, pela própria ficção. Então, é um fenômeno simultâneo e presente. Algo que está implícito na situação e com que é preciso lidar. Temos que interpretar, a ver como lidar. Como lidar. No caso, por exemplo, aqui nesse exemplo, temos o entusiasmo e temos o 39 que ensina a superar os obstáculos. Aqui nesse caso se trata de superar obstáculos. Então, esse lidar seria superar os obstáculos. Mas, dependendo do hexagrama de que se trate, poderia ser muitas coisas. Poderia ser algo a realizar, poderia ser algo a impedir, poderia ser algo... dependendo dos hexagramas saindo, pode ser um monte de coisa, gente. Algo a aumentar, algo a mermar, poderia ser algo a manifestar, poderia ser muitas coisas. Então tem que deduzir, a ver, como esse lidar se traduz dentro da sua situação. Mas basicamente o nuclear completa o diagnóstico. O hexagrama, como falei, dá o presente e dá o que e o como do presente, e o hexagrama nuclear dá o porquê e o para quê. Então completa o diagnóstico, fala de uma motivação subjacente, fala de um propósito. É motivação e propósito, é tendência e é propósito ao mesmo tempo. Então isso forma uma pulsão implícita, uma espécie como de leitmotiv. Porque na visão do espaço-tempo, ou seja, quer dizer, da realidade objetiva, deve incluir, do ponto de vista do I Ching, o um e o outro, a mesmidade e a outredade. Então, nesse caso, para resumir, o hexagrama mútuo, o hexagrama nuclear, dá informação sobre uma natureza inerente, que por lógica e por consequência tem uma tendência inerente, e que também por lógica propõe um propósito específico, que também é inerente àquela tendência. Ok? Então, de alguma forma, o hexagrama mútuo é insistência. Já falamos bastante sobre insistência e existência, e já falamos bastante sobre como a insistência passa a existir e a existência passa a insistir, como as ideias criam situações na vida real, na existência, e como as situações na vida real geram convicções, geram ideias, geram medos, geram desejos, um monte de coisas que são insistência. Então não existe uma divisão, não existe uma separação. O que sim existe é uma relação, e essa relação tem caráter inevitável. É a realidade real, crua. Então, o passado, que estaria representado por essa tendência natural, baseada naquela natureza, o passado, essa tendência, ¿sí? Esse origem, esse porquê, e esse propósito completam a visão da resposta do I Ching de uma maneira fantástica. Tem inclusive alguns personagens eruditos, estudosos do I Ching, lá para o século I, inclusive século I, II, antes da Era Comum, e estudosos inclusive contemporâneos, que falam, por exemplo, Jing Fang,
que era muito conhecido e muito valorado como analista do I Ching, diz que os hexagramas mútuos formam o caráter definitivo do hexagrama. O caráter definitivo do hexagrama. Ok? Então, basicamente seria isso, gente. O principal tem o quê? O nuclear tem o porquê e o para quê, a tendência natural, o leitmotiv, a tendência e o propósito, e o hexagrama complementar dá uma perspectiva diagnóstica. Então ali temos toda a comunidade do tempo. Temos o presente, temos o passado e temos o futuro. E temos como isso pode ser manejado. Então, em definitiva, o benefício disso é uma associação estratégica. É uma associação estratégica entre o fora e o dentro. Entre o que existe e o que insiste. Isso provoca uma solidez, uma formação do caráter, uma certeza de entendimento. E quando você tem certeza de entendimento, você sabe o que fazer. Então a resposta deu um caminho, um tal. Né? Isso resolve simplesmente em uma grande solvência para gestionar a questão pela qual você está consultando, porque evidentemente tem que ser uma questão importante, né? E isso dá justamente aquela solvência, né? Que permite a gente ser eficiente na gestão da nossa própria vida. Ou, se for analisar do ponto de vista civilizacional, como é o I Ching, né? Um livro de alquimia civilizacional, um manual da civilização ideal, vamos dizer assim, né? Também leva ao sucesso. E esse sucesso é rápido, porque essa associação estratégica provoca uma potenciação enorme. Bom, a gente está vendo essa situação, né? Nos novos movimentos que estão ofuscando aos velhos movimentos geopolíticos, né? Que se baseiam em associações estratégicas, em vez de na depredação do outro, né? Se baseiam na associação estratégica, respeitando os aspectos internos de cada país, de cada civilização, de cada cultura. É só comércio. Por quê? Porque no eixo de muitas questões que a gente estuda no I Ching, tem alguns princípios que se simplificam muito. E um desses princípios é aquela frase tão comum e tão conhecida, né, dentro da China, que diz: se você não quer comércio, você quer guerra. Ou seja, o que permite evitar a guerra é o comércio. E o que evita o comércio provoca guerra. Então, essa associação estratégica entre dentro e fora, a gente pode ver também em nós mesmos. Porque muitas vezes temos uma atitude exterior que não corresponde com a atitude interior. Então, os hexagramas nucleares estão para falar disso, estão para falar da natureza intrínseca, da natureza inerente à sua tendência e o propósito que a própria tendência propõe. Né? Então, a gente usa esse diagrama aqui. Né? Aqui vocês têm todos os hexagramas nucleares e tem os hexagramas principais que pertencem, né, a essa relação. Estude os 16 hexagramas, são 16 hexagramas, não é tanta coisa, né? Os hexagramas nucleares são importantes, né? São só 16, não são 64, são 16, é bastante fácil de estudar. E também estude algo que é muito interessante. Eu, no lado de cada hexagrama nuclear, coloquei outro número de outro hexagrama. Esse é o hexagrama nuclear do nuclear. Esses 16 hexagramas nucleares também têm hexagramas nucleares. E em todos os casos, os hexagramas nucleares são o 1, o 2, o 63 e o 64. Ou seja, o núcleo do I Ching. O começo e o final. Então, gente, espero ter aclarado algo sobre esse assunto
E se vocês precisam mais informação, pode consultar para DeepSeek. DeepSeek dá muita informação, tem a Escola de Interpretação Yili, YILI, a Escola de Interpretação Xiang Shusue, tem, eu mencionei aqui a Jing Fang, né, que é aquele que diz que o carácter Hua é o que define, né, o que dá o carácter definitivo do hexagrama. Depois tem o mestre dele, Xiao Jianzhou, Yanshou. Tem outro mais famoso ainda, que é o que participava dos exames imperiais, que é Zhu Xi, do século I, né, 1130, século II já, né? Zhu Xi, ZHUXI. Pergunte para DeepSeek, DeepSeek dá bastante informação. Depois tem outros, tem contemporâneos também, da década dos 50, 1950, Zhang Binxe, mestre absoluto, super defensor da interpretação dos hexagramas nucleares. Então, a legitimidade canônica da interpretação dos hexagramas nucleares, independentemente das discussões, debates e fofocas que rolam na New Age ocidental, é total. Total legitimidade. Você precisa, sim, interpretar os hexagramas nucleares, os hexagramas mútuos, para ter uma compreensão definitiva da sua resposta. E sem mais, gente, como sempre, eu deixo meu WhatsApp na descrição e qualquer coisa eu estou atendendo consultas de novo, tá bom? Que eu consegui organizar um pouco meu tempo. Por enquanto vai ser isso, muito obrigado, até mais.